Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Bom, espero que vocês estejam bem. O que que acontece? Hoje a gente vai dar aí a continuidade ao conteúdo da apostila. Vamos falar sobre sequência expositiva. Isso está no módulo 10 da apostila 3, tá bom? De vocês. Vamos lá. Então, vamos entender o que é uma sequência expositiva. A gente já viu o que é uma sequência narrativa, o que é uma sequência descritiva. Agora a gente já está partindo para o que é uma sequência expositiva, né? Então, vamos entender aqui. Entendemos como expositivo o texto que tem como objetivo explicar, fazer conhecer ou compreender determinado assunto, ou seja, busca pela imparcialidade informar o leitor. Com isso em mente, o escritor utiliza nos textos expositivos linguagem formal, com predomínio de frases na ordem direta, que facilitam o entendimento, e de orações explicativas. O tempo verbal predominante é o presente e os verbos característicos são de ligação. Há amplo uso de conectivos de esclarecimento, reiteração ou reformulação, com o intuito de facilitar, esclarecer e explicar mais detalhadamente o conteúdo do texto. Isto é, ou seja, em outras palavras, e assim por diante. Os exemplos e as comparações são recursos utilizados na exposição para facilitar a compreensão das ideias. Também é possível encontrar textos expositivos construídos com mais de uma explicação sobre um mesmo assunto, com o intuito de que, pela enumeração de diversos pontos de vista sobre tal tema, determinado interlocutor se informe para melhor produzir suas próprias conclusões sobre o assunto em questão. Encontramos a tipologia expositiva nos textos didáticos, como esse que você tem em mãos, em alguns documentos científicos, nas reportagens, nos verbetes de dicionário, nas enciclopédias e em outros. Ou seja, o texto expositivo é todo aquele que vem trazer para a gente uma informação e de maneira clara, tá? Bem explicada, bem bonita e linda para que a gente entenda, tá? De forma didática e assim por diante. Por isso que a nossa própria apostila é todo um texto expositivo, porque ele nos dá ali, né, as informações, nos explica apresenta exemplos, né, de uma maneira didática para que a gente entenda o conteúdo que está sendo trazido. Tudo bem? Bom, a partir disso, o que a gente vai aprender neste módulo? No módulo, né? Nós vamos ver o resumo e a resenha, que são gêneros textuais dentro dessa noção expositiva, tá bom? Os dois são diferentes entre si, a gente vai ver as características de ambos, né? Mas antes de começar a falar deles, eu queria dizer que, né, depois que a gente assistir a aula e tudo mais, peço para vocês para olharem a página 77 da apostila de vocês, que fala sobre paráfrase, tá? Que ensina vocês como fazer uma paráfrase, tudo bem? E tem uns exemplos aqui bem legais do que é um resumo, tá? A partir da análise da proposta de vestibular que tem aqui, e aí tem uns exemplos de resumo, tá? Assim como tem exemplo também de resenha, tudo bem? Mas a gente vai ver um conteúdo à parte aqui, tá? Um material à parte, não esse da apostila. Mas sugiro que vocês deem uma olhadinha, porque tá bem interessante, tá bem explicadinho esses elementos da apostila de vocês, tudo bem? Então vamos lá. O conteúdo que interessa é esse aqui. A gente vai ver o que é o resumo e o que é uma resenha dentro dessa noção de textos expositivos. Então, o que é um resumo? O resumo, ele se refere a uma apresentação abreviada ou concisa de um conteúdo, das ideias ou dos acontecimentos de alguma obra. Pode ser um livro, um texto, uma peça teatral, um filme. Ou seja, você pode fazer resumo do que for, né? De uma peça de teatro, de um filme, de um texto, da fala de alguém. Você pode fazer resumo de tudo, tá? Porque ele vai conter basicamente a abreviação, né, do conteúdo, né? Ele vai apresentar as informações mais importantes daquilo ali. Assim, a ideia é fazer uma redação objetiva e sintetizada, concentrando-se sempre nos pontos principais do que será resumido. Então, isso aqui é muito importante. O resumo sempre vai apresentar as ideias principais de um texto, tá? Serão destacados elementos e partes da obra original indispensáveis ao leitor. Por isso, evita-se colocar muitas informações, tá? Ao elaborar um resumo, é preciso ter uma visão global do assunto. Não dá para ir escrevendo o texto ao passo que lê ou assiste a obra original, porque dessa forma fica fácil cair no erro de inserir detalhes que não são relevantes, deixando a produção
prolixa, extensa. Ou seja, é importante tudo que vocês forem, né, fazer um resumo, seja da fala de alguém, de um livro que vocês leram, tá? De uma peça teatral, é sempre importante você ter uma visão global daquilo ali. Por quê? Se você só pegar o texto e começar a ler, você vai achar que todas as partes são importantes. Mas não. Sempre você vai ter que destacar os elementos que são mais importantes, aquilo que é indispensável ao leitor, tá? Quando ele estiver lendo o seu resumo, tudo bem? O resumo é um texto conciso, em que as ideias importantes de um outro texto estão ali. Então, você tem que apresentá-las de uma maneira clara, de uma maneira objetiva, coerente, coesa, né? Com uma linguagem direta, né? De ordem direta, bem assim, dentro desses parâmetros, para que a pessoa que esteja lendo o resumo tenha uma ideia super legal e super dentro do que o próprio outro texto estava dizendo. Então, é muito importante que essas informações sejam colocadas ali dentro do seu resumo, tá bom? E o mais importante do resumo é o seguinte: não expresse suas opiniões sobre o assunto. O texto precisa ser imparcial e refletir exatamente os fatos apresentados na obra original, sem dar informações adicionais. Se você, enquanto escritor do resumo, começa a tecer críticas ou fornecer dados extras, já teremos outro gênero textual. Então, assim, o que é importante do resumo? A linguagem, no caso, né, formal e tudo mais, uma linguagem clara, explicativa, né? Você vai apresentar somente as ideias, os pontos principais do texto, né? Dispensa qualquer coisa que seja só uma explicação, ou seja, só uma interjeição, sabe? Dispensa tudo isso do texto que você estiver resumindo. Apenas apresente as ideias principais dele, tudo bem? Saiba diferenciar o que é uma ideia principal e o que é uma ideia secundária. E o mais importante de tudo, no resumo, você não dá opinião de nada. Você apenas resume realmente o que você leu, o que você sabe, tá? Não dá informações adicionais. Não dê informações adicionais. Não teça críticas, porque isso já vai partir para outro gênero, tá bom? Então, qual é o contexto de circulação e o objetivo, né, de um resumo? O resumo é um gênero muito solicitado nas esferas escolares nas esferas escolar e acadêmica, tá? Além de ser cobrado em alguns outros vestibulares, pois possibilita à banca examinadora avaliar o poder de síntese do candidato, ou seja, se ele tem a habilidade de separar as ideias principais das secundárias. Aí vem assim, ai, professor, eu tenho muita dificuldade de colocar tudo de uma forma concisa. Eu escrevo muito, eu falo muito. Então, isso é um problema quando quando se trata de um resumo. Quando se trata de outros textos também, de outros gêneros textuais também, assim, né, de uma forma, quando, por exemplo, se for para escrever um conto, alguma coisa assim, não, porque você vai escrever um livro daqui a pouco. Mas esses textos, assim, mais argumentativos, mais expositivos, de uma forma concisa, que precisam de uma concisão, né, você vai ter um pouquinho de problema. Então, assim, saibam agora, conforme vocês, né, forem lendo, forem analisando os textos, tenham noção de que é importante separar aquilo que é principal do que é secundário, de qualquer coisa que a gente estiver falando, de um texto, de uma peça teatral, de um discurso de político, de qualquer coisa, tá bom? Sempre tenham esse poder de separar o que é aquilo o que é principal daquilo que é secundário, tá bom? Porque isso, se vocês forem fazer algum vestibular que peça um resumo, por exemplo, e vocês escreverem muita coisa, vocês vão se dar mal. Então é isso, tudo bem? Então, quais são as estratégias de leitura e produção, tá? Além de ler o texto quantas vezes forem necessárias, siga as seguintes orientações para fazer um bom resumo. Identifique as ideias principais. Perceba como o texto foi organizado e o contexto a que ele pertence, tá? Ele é um contexto formal? Ele é um contexto informal? Que contexto é daquele texto ali, tá? Cite o nome do autor e a fonte do texto. Utilize a norma padrão da linguagem, mesmo que o autor tenha utilizado uma linguagem informal no texto. Escreva o seu resumo na terceira pessoa do discurso, para ser imparcial, para que você não coloque a sua opinião nem nada ali, tá bom? O texto ele deve ser completamente imparcial.
Produza um texto autônomo. Não faça cópias de qualquer trecho do texto original e mantenha a mesma ordem de raciocínio do autor. Aqui, gente, é o que vai se encaixar a paráfrase. A paráfrase é o que a gente diz que é um tipo de intertextualidade, tá? Em que um texto conversa com outro. E o que a gente pode, como que é feita a paráfrase, né? A paráfrase, na verdade, é a maneira que você pega a ideia de alguém e fala essa mesma ideia de uma maneira diferente, tá? Isso é a paráfrase. E para isso você tem que analisar, você tem que ler, né, ver como tá o que a pessoa tá escrevendo, está sendo dito ali, para que você fale sobre aquilo com as suas próprias palavras. Então, isso é fazer uma paráfrase. Deem uma olhada lá na apostila de vocês, como eu disse, que ela ensina direitinho e isso é muito legal, tá? Enfim, não inclua sua opinião no resumo, como eu disse lá em cima, né? É muito importante que o resumo seja feito parágrafo por parágrafo, pois assim você não corre o risco de deixar passar alguma informação. Grife as palavras-chave de um parágrafo, porque isso também ajuda, né, a centralizar as ideias sem que você precise copiar trechos ou expressões do autor, tá bom? Então, aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo de um resumo. Para quem leu O Pequeno Príncipe, né? Para quem não leu, vai ficar meio perdido, mas enfim. Aqui é um resumo do livro O Pequeno Príncipe. E a gente tem assim: o próprio autor do livro é um personagem da história, em que ele inicia no papel de narrador contando as recordações de infância. Ele adorava desenhar, mas alguns adultos lhe aconselhavam a deixar esse sonho para lá. Então ele se empenha na profissão de aviador. Em uma de suas viagens pelas terras dos desertos do Saara, seu avião cai no meio do deserto. E após adormecer e acordar, se depara com um menino de baixa estatura, cabelos louros e que usava um cachecol vermelho no pescoço. Ao longo da história, o Pequeno Príncipe conta as suas aventuras para o piloto. Conta sobre o seu planeta B612, que era formado apenas por 3 vulcões, um que estava extinto e uma rosa. A pivô do Pequeno Príncipe sair em suas viagens em busca do sentido das coisas. O piloto e o personagem principal criam um relacionamento de amizade e conversam sobre tudo: a amizade, o amor, a lealdade e a busca por si. Ao ouvir as aventuras do Pequeno Príncipe, o piloto vai percebendo que as pessoas deixam de dar valor às pequenas coisas da vida. Aqui é um resumo sobre a obra do Pequeno Príncipe. A gente não vê nenhuma cópia, né, do próprio texto do Pequeno Príncipe, não vê uma cópia. A gente vê paráfrases, né, contando aqui algumas informações que tem no livro, à maneira do autor próprio que está fazendo o resumo. Nós temos aqui informações principais do texto, né? Por exemplo, a questão da Rosa, né? Que é o pivô do Pequeno Príncipe sair, né? Para as aventuras, mas não explica para a gente por quê. Porque justamente é isso. O resumo não é explicativo. O resumo ele é basicamente a concisão, a síntese daquilo que é principal dentro de um texto lido, tá bom? Então, esse aqui é o exemplo de um resumo. Agora, a gente vai ver o que é uma resenha. Enquanto o resumo é um texto que comporta ali todas as ideias principais, né, a partir da imparcialidade, da linguagem, né, da norma culta, né, todo coeso e coerente, tudo mais, a resenha já vai ser totalmente diferente, tá? Enquanto no resumo, por exemplo, a gente não dá a nossa opinião, a gente não coloca parcialmente o que a gente acha, na resenha a gente já vai fazer isso, tá? Então vamos lá. Agora, no que diz respeito à resenha, quem produz uma resenha precisa ter um domínio maior sobre o assunto. Afinal, ele não vai apenas descrever os fatos, mas também vai fazer uma avaliação e pesquisas com informações adicionais. Isso demanda do resenhista conhecimentos mais aprofundados, não somente da obra analisada, mas também de outras relacionadas ao mesmo campo de conhecimento, tá? Por exemplo, resenha, vocês já devem ter visto assim, resenha de filme. O que é uma resenha de filme, né? É um texto em que alguém está falando sobre um filme que viu, está descrevendo ali elementos do filme, está dando a sua opinião sobre o filme, dizendo se é bom, se é ruim. No final, ele diz se
né, se recomenda que a gente veja o filme, se não recomenda. Então, assim, a resenha é justamente um texto, né, em que você vai apresentar informações principais sobre o filme, né, vai dar um resuminho, até um próprio resuminho do que o filme trata, do livro que a gente leu, ou de qualquer coisa que haja uma resenha, né, que a pessoa faça uma resenha. Só que aí vai ter informações ali, né? A maneira como a gente vai escrever a nossa resenha já vai ter uma questão do gosto do autor, né? Já vai ter como é que se diz? Uma opinião do autor ali, tá? Essa é a diferença entre o resumo e a resenha. Uma das, na verdade. Qual é o contexto de circulação e o objetivo de uma resenha? É possível encontrar resenhas em diversos contextos de circulação, como jornais, páginas de internet, sobre cultura e entretenimento, blogs e até mesmo nas redes sociais, em que diversas pessoas publicaram conteúdos escritos ou em vídeo fazendo resenha de produtos, de jogos, de assuntos científicos, etc. Galera que adora maquiagens, meninas que adoram maquiagem. Aqueles textos que as blogueiras fazem, testando a maquiagem, dizendo como é a absorção, como é o mate disso, o mate daquilo e não sei o quê. Aquilo é uma resenha, só que em forma de vídeo, tá? Mas é uma resenha de produtos. Ela dá opinião, ela diz de onde vem, como que é feito, e diz se é bom, se é ruim, desmente, né? Se alguém falou que é muito boa e prova que não é. Então, assim, aquilo é uma resenha. Então, os garotos é a mesma coisa, da galera lá que fica julgando e tal, fica analisando o jogo, dizendo se é bom, se é ruim. É um tipo de resenha também, tá bom? Estratégias de leitura e produção. Para a produção de uma resenha, é necessário levar os seguintes itens em consideração. O objetivo da resenha é revelar impressões positivas ou negativas sobre a obra resenhada, estimulando o leitor, perdão, a conhecê-la ou não. Então, assim, para que escreve uma resenha? Para que se produz uma resenha? Para mostrar a impressão sobre o que foi lido ou foi usado e assim por diante. E isso vai ser utilizado, né? O leitor vai ler uma resenha para saber se o filme que ele quer ver é bom ou é ruim, se o produto que ele vai usar é bom ou é ruim, e assim por diante, tá? Qual é a linguagem da resenha? Ela pode ser formal ou informal, a depender do contexto de circulação e do perfil dos leitores a que se destina, né? Se for um público mais, né, contextualizado, a linguagem tem que ser mais formal. Aí, se for uma coisa mais de internet e tal, não precisa ser uma linguagem tão formal assim. Ele pode ser escrito em primeira ou em terceira pessoa. E a estrutura é um texto em prosa e a estrutura não é fixa, tá? Qual é a característica da resenha? Ela tem um título, né, que pode ter também um subtítulo, tem que ter a identificação do autor, né, abaixo do título, né, ou ao final da resenha. A introdução, ela apresenta a obra, né, a apresentação da obra como autor ou diretor, ano de lançamento, gênero, classificação, preço, editora, prêmios e assim por diante, a depender, né? Por exemplo, se eu vou falar do Pequeno Príncipe, eu falo, né, qual foi o autor do Pequeno Príncipe, qual o ano de lançamento do livro, o gênero do livro, a classificação do livro, o preço do livro, a editora. Esses dados são muito importantes. Se você usa uns 2 ou 3, já tá bom, tá? No desenvolvimento, o que contém a resenha? Ela tem um resumo, né, daquela obra e tal, e a própria avaliação dela, tá? E aí a pessoa vai colocar ali as impressões dela, né, com o contato da obra. E a conclusão é basicamente a reafirmação da opinião, né, que foi dada antes, e a recomendação ou não da obra resenhada. Então agora a gente vai ver, né, agora uma resenha do Pequeno Príncipe. Antes a gente viu o resumo, né, que mostrou pra gente as opiniões, perdão, as opiniões não, mostrou pra gente os fatos importantes que acontecem dentro da história do Pequeno Príncipe, tá? E nos deu uma visão geral, assim, né? Um resumão mesmo, assim, as informações ali bem escritas, bem claras e tudo mais, a gente teve uma noção do que é a obra do Pequeno Príncipe. Agora a gente vai ver a resenha do Pequeno Príncipe. Já é uma coisa mais contextualizada, mais desenvolvida, com mais informações e opiniões por parte do autor da resenha, tá? Vamos lá. Então, resenha O Pequeno Príncipe por Nath Araújo. Nath é a pessoa que está fazendo a resenha, 9 de fevereiro de 2007, que foi quando ela fez essa resenha, tá? Então, ela dá ali as informações da obra, né? O título, O Pequeno Príncipe, o autor Anthony de Saint, sei lá o quê,
Editora Agir, páginas 125 páginas e o ano de 2004. Ela pegou aqui, beleza, colocou todas as informações aqui bonitinhas. Então, vamos lá. O Pequeno Príncipe é um dos livros mais lidos no mundo. Sempre fiquei envergonhada por não ser uma daquelas que tinham um nome na lista. Antes, nunca entendia muito bem o porquê as pessoas falavam tão bem desse livro. Não imaginei que era um exagero, mas fiquei com o pé atrás desde o início. Se soubesse da magnificência dessa obra, certamente já teria lido-a, no mínimo, umas 3 vezes. Então, ela começou aqui, né, a introdução aqui, ó. Ela deu uma introdução para a gente, né, apresentando aqui falando mais, assim, de uma maneira mais geral, assim, do texto em si, né, que ele é maravilhoso, já deixou ali, a impressão dela, ela já deixou ali para gente, né, que é um texto ótimo, maravilhoso, que não entendi o porquê, e se soubesse do quão magnífico esse texto é, olha só, ela diz que o texto é magnífico, né, ela já teria lido, no mínimo, mais 3 vezes. Tá? Porque as informações que a gente vê aqui na introdução, né, como o autor, o ano, ela já colocou aqui em forma de tópico. Isso não está errado, tá bom? Mas essas informações, por exemplo, vocês poderiam colocar aqui. Então, basicamente, aqui ela já também fala, né, inicialmente do livro. Aí, vamos lá. A obra nos faz acordar e mostra-nos o verdadeiro sentido da vida. Aqui já é meio que um resumo. Parece loucura, estranho ou exagero. Não é nada do que imaginamos. Assim como um idoso, uma criança de 5 anos tem o poder de entender o que esse livro diz. Ele é tocante e cheio de emoções. Um piloto cai com seu avião no deserto e então conhece uma criança. Em sua infância, esse homem desiste de ser desenhista, pois os adultos nunca entendiam os seus trabalhos. A verdade é que, mesmo hoje em dia, os grandes têm uma forte influência sobre os pequenos. Muitos deles sofrem traumas que os adultos os fizeram passar. Aqui é um resumo, né? Aqui a gente vê um resuminho do que é a obra do Pequeno Príncipe. Tá? Aqui ela introduziu, né, nos mostrando aqui, falando um pouco do que ela achou mesmo da obra. Também tem um comentáriozinho e tal sobre um pouquinho do que a obra traz, e aqui é mesmo um resuminho mesmo, tá? E aqui continua o resumo. Essa criança que o piloto encontra diz ter vindo de um pequeno planeta. Ele é chamado de o Pequeno Príncipe e adora fazer perguntas sobre tudo. O garoto pede ao homem para que ele desenhe um carneirinho e ambos passam a conversar sobre os detalhes da vida. É impossível não se encantar com esse garotinho. O jeito que o Pequeno Príncipe enxerga as coisas, a forma que ele descreve os adultos é algo incrível e de deixar qualquer um envergonhado por ele trazer à baila uma dura realidade. Depois de todo esse conjunto de qualidades, é redundante indicar que vocês adquiram esse exemplar. Então, assim, aqui a gente está tratando de uma resenha pequena, tá? Lá na apostila de vocês, por exemplo, já é uma resenha um pouquinho mais detalhada e tal, tá? É até interessante que vocês vejam, né? Para que vejam um pouco mais de informação. Essa aqui é bem curtinha mesmo, para que a aula fosse mais, né? Tipo, a aula fosse pequena. Então, assim, a gente vê os elementos, né, que foram descritos aqui, a gente vê os elementos nessa resenha aqui. Ela não dá tantas informações, né, sobre o texto também, mas ela apresenta um resumo muito mais detalhado do que o resumo em si que a gente viu, o gênero textual resumo, né? Dentro da resenha, ela apresenta um pouco mais das informações do texto e dá bastante a opinião dela. Aqui, nessa resenha, a gente vê total a opinião dela, o quanto ela é maravilhada com o texto, tá? E o quanto ela fala tão bem da obra do Pequeno Príncipe. E por isso que no final, né, ao final do texto, que a gente viu que a conclusão basicamente é a reafirmação da opinião e a recomendação ou não da obra, a gente vê que é nítido, ó. Depois de todo esse conjunto de qualidades, ou seja, ela só falou qualidade, ela só falou coisa boa do livro. Então ela conclui, ó, depois de todos esses conjuntos de qualidades, é redundante indicar que vocês adquiram esse exemplar. É redundante porque ela estaria reafirmando o quanto ele é maravilhoso. Então, ela diz, basicamente não, ela literalmente indica a leitura, né? Porque ela só traz a magnificência da obra, né? Ela só explica ali o quanto a obra é maravilhosa. Por isso, ela afirma aqui, com as últimas palavras,
a recomendação dela, tá? Ela recomenda que a leitura seja feita. Bom, então a gente para aqui, tá? Esse é o exemplo de uma resenha. Então a gente entende que o resumo e a resenha são textos expositivos, né? Tem informações ali, trazem informações para a gente, né? De obras, de textos que foram lidos. Porém, o resumo já é uma coisa mais concisa, pequena, com uma linguagem bem clara, uma linguagem formal, imparcial, né? Apenas com as informações mais importantes do texto, enquanto a resenha já é um texto um pouco mais extenso, né? Com alguns elementos estruturais, né? Ali que a gente viu a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, o que pede, né? A questão do título, do subtítulo, da assinatura e assim por diante. E ver que já é um texto em que a pessoa coloca a opinião dela, né? Já bota ali, já diz a impressão dela e no final recomenda ou não o que está sendo dito, né? Sobre o que está sendo dito, tá? Então essa é a diferença do que é um resumo e uma resenha. A gente vai ficar por aqui. Beijos para vocês e até a próxima aula.